Pessoal, primeira coisa importante, semana que vem não tem aula, tá? A direção nos solicitou desde janeiro que a gente não programasse nenhuma aula para essa segunda, terça e quarta, tá? Então, não teremos, no meu calendário original já não previa o dia 7, 16, dia 16 como aula, tá? 16 não, é 8, 7, 15, o dia 15 como aula. Então, nós só teremos aula daqui a 2 semanas. Uma outra coisa, eu dei uma boa olhada no nosso plano, e pelo andar da carruagem, eu acho que a nossa última aula presencial, se tudo der certo, vai ser no dia 22 de março, ou seja, vamos terminar antes, o que para vocês é importante, porque vocês conseguem dedicar mais tempo a algumas disciplinas que talvez tenham mais dificuldade, tá? Como é a distância, tudo fica um pouco mais confuso. Bom, esse trimestre tem 3 atividades. Uma é essa que vocês já estão fazendo, que é a atividade da teoria contingencial ou institucional, que é até o dia 10, ou seja, até daqui a 2 dias. Depois é uma atividade mais tranquila, onde nós vamos ter alguns artigos sobre Porter no dia 1º de março, e eu vou mandar para vocês esses artigos. Porter é um cara que vocês vão estudar a partir de hoje, e os artigos que eu vou mandar para vocês não são acadêmicos, é para vocês entenderem ameaças, novos entrantes e tal, que isso vai ajudá-los lá no projeto interdisciplinar do 3º e do 4º ano. Também é importante lembrar, então, bom, vamos supor assim, Sérgio, mas eu não estou assistindo as tuas aulas porque eu estou trabalhando, ou minha internet é ruim e tal, o que eu faço para recuperar essa atividade? Bom, quando eu mandar os artigos eu vou falar, mas já adianto para vocês. Para os que não puderem assistir a aula e discutir aqui, cada um vai ter que pegar um artigo e vai trazer o que fala aquele artigo, tá? É uma discussão bem tranquila. Vai ter que pegar 2 artigos diferentes e vai ter que fazer um resumo de cada um desses 2 artigos. Acho que o ganho é maior se participarem da discussão, porque aí vocês vão entender algumas coisas que são sine qua non para o projeto 3 e projeto 4. E aí, finalmente, tem uma atividade das 5 forças de Porter, que é provavelmente uma atividade mais trabalhosa, ou seja, esse último trimestre não tem vídeos. A atividade também já está postada lá no Moodle faz tempo. Para essa, eu sugiro firmemente que vocês façam grupos de 3 pessoas. Eu sou sincero com vocês, eu não acho que um grupo de mais do que 3 renda, porque alguém vai fazer e os outros vão montar, tá? O que não é legal, porque, de novo, vocês vão sentir falta desse conhecimento quando chegar lá no projeto 3 e 4, porque vocês vão ter que lidar com empresas reais quando chegarem lá no 3 e 4. E 3 é melhor do que 2, porque o 3 permite o desempate numa discussão. 2 votam numa coisa, o terceiro não vota, então os 2 ganham. Então eu gosto de números ímpares, mas gosto de números ímpares curtos. Professor, mas eu quero fazer sozinha. Posso? Pode. Dá um trabalho desgraçado. Sinceramente, não acho que vale a pena. Bom, vamos lá corrigir o exercício, só para a gente matar de vez a teoria contingencial institucional. E eu já botei com as respostas em vermelho aqui para poder facilitar a minha vida e a gente ganhar tempo, tá? Na número 1, diz assim: organizações flexíveis e adaptáveis funcionam de forma mais efetiva e eficiente nos dias de hoje. Sim, por quê? Porque o mundo muda assustadoramente, a tecnologia muda tudo a cada 6 meses. São verdades absolutas em qualquer segmento de negócio. Desde o mais simples, como uma salina que produz sal, que hoje o cara tem que se preocupar com o apelo à saúde, em que as pessoas estão consumindo menos sal, e isso afeta o negócio dele, e por consequência, ele tem que se reinventar em termos de negócio, até um negócio de tecnologia, que é uma loucura, né? Muda tudo o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm essa informação, nós temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, um curso superior, e o mercado, quando vê alunos bons nossos, eles roubam, eles não deixam nem o cara se formar. Por que isso? Porque neste setor o diploma não é algo muito importante, porque como o conhecimento deles muda o tempo todo, quando eles tiverem o diploma na mão, já mudou várias vezes. Então, eles preferem ter um camarada que tem uma boa formação, que não precisa ser integral, e jogam esse cara no mercado, e esse cara vai ter ele vai ter que fazer curso o resto da vida, porque muda tudo o tempo todo, tá? Então, essa é uma grande verdade. Considere a capacidade das organizações enquanto sistemas abertos. Sistema aberto é aquilo que tudo que vem de fora me afeta.
Então, as primeiras teorias diziam que as organizações eram sistemas fechados e a gente já provou que isso é bobagem, né? Conservar um estado equilibrado por meio do mecanismo autorregulador. Isso é a homeostase, que é aquela que eu falei para vocês do desmaio. Toda vez que vocês tiverem um processo de desmaio, o corpo está fazendo homeostasia para tentar equilibrar o fluxo sanguíneo. Importar mais energia do ambiente externo do que expender, do que gastar. Essa é a única hora que o negativo é bom. Falei para vocês no último encontro. Então, é entropia negativa. E aí um termo novo para vocês. Alcançar por vários caminhos o mesmo estado final partindo de iguais ou diferentes condições. Aí teria que aprender um pouquinho de latim. Equi de igual, finalidade. Fins iguais, tá? Equifinalidade. Mas então só o fato de saber o que é homeostase já mata a C, D e E na tentativa de ensinar vocês a fazer prova. Como eu falei para vocês da entropia negativa como a única coisa boa, realmente, quando a gente traz mais coisa de fora para dentro, a gente expande, a gente melhora, né? Para que uma estrutura organizacional possa ser mantida indefinidamente, é necessário que os sistemas abertos detenham o processo entrópico, ou seja, perda de energia. Ele tem que fazer entropia negativa. E se reabasteça de energia em um processo reativo de obtenção de reservas de energia, que recebe o nome de entropia negativa ou negentropia. Ou seja, quem respondeu a 3 conseguiria responder a 2, porque ele faz toda esse remember ali. Então lembre-se, as provas muitas vezes as questões respondem mais às outras. A teoria dos sistemas rompeu com os paradigmas das teorias administrativas anteriores e trouxe uma nova forma de interpretação das organizações. As organizações interagem continuamente com o ambiente externo. Essa foi o grande lance da teoria dos sistemas. Eles interagem o tempo todo entre si e com tudo que está à sua volta. Segundo a teoria contingencial, não há modelo organizacional exclusivo nem modelo melhor que o outro. Essa é a base da teoria contingencial. Porque as organizações são sistemas abertos que necessitam de cuidados, de administração e tratamento adequados ao tipo de atividade que desempenham, tá errado se em, e ao ambiente que se encontra. Está certo. Como você tem o tempo todo mudanças, que são as contingências, automaticamente me obrigam. Alguns de vocês até mandaram tarefas e, por coincidência, eu vi que não se comentaram umas com as outras porque foram formas diferentes. Mas assim, estou estudando pela internet, veio uma contingência, falta de luz, vou estudar pelo livro. É isso, tá? O mundo é assim, nós somos assim, as empresas trabalham dessa mesma maneira. Teoria da administração que enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações. Se você está falando nada de absoluto nas organizações, você já está falando de contingência. Não há uma única maneira certa de fazer a coisa. There is no one best way. Tá? Lembra? Não tem. Tudo depende de. Tudo depende de é a base da teoria contingencial. Essa abordagem explica que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos. Ou seja, não tem receita de bolo. Vai fazendo, vai acontecendo, tu vai bolando uma nova prática. Pode ser até que isso se repita, tu já sabe como agir. 7. A abordagem contingencial abarca as contribuições de todas as demais abordagens. Bom, erro. Já começa errado por aí. Não, ela não abarca, tá? Ela não envolve as demais. Principalmente da abordagem clássica. Pior ainda, essa quem faz é a neoclássica. No que tange a constatação de existência. Bom, então não vou lhe falar mais porque está errado. A teoria geral de sistemas baseia-se no princípio que nas empresas nada é absoluto. Tudo é relativo. Ao contrário. Dependendo de variáveis que geralmente são incontroláveis por estar em seu ambiente externo, especialmente na prospecção de cenários de mercado. Está errado o seguinte, a teoria de sistemas mostra que realmente nada é absoluto, mas que são fatores que podem ser controlados. Aí está o maior erro dessa frase. Por que pode ser controlado? Porque tu tens um gestor que pode alterar a sua forma de administrar de acordo com o problema. A teoria da ecologia das organizações é a que disse que os gestores não são capazes de fazer isso, e é por isso que eu falei para vocês que isso é uma grande bobagem. Claro que os gestores, se forem no mínimo inteligentes, eles vão saber se adaptar às mudanças. O relativismo da administração é tratado pela teoria contingencial, que explica não haver nada de absoluto. Isso é pura teoria contingencial. Sem problema, João. Adaptar-se às mudanças conjunturais e conseguir aproveitar as oportunidades oferecidas pelo ambiente
são alguns dos pressupostos do modelo contingencial. Vejam que eu bati muito nas questões de contingencial institucional, porque é isso que vai fazer diferença na vida de vocês futura, não só no terceiro e quarto ano, como no resto da vida profissional de vocês. A teoria da ecologia organizacional postula que o ambiente é o principal determinante do sucesso e da sobrevivência das organizações, através de um processo de seleção natural. Ou seja, ela diz que os mais fortes, os que melhor se adaptam são os que sobrevivem, os outros vão correndo no caminho. Ele se baseia em Darwin, né? Esse processo se inicia com ocorrência de variações nas formas organizacionais. Um exemplo de mudança na forma organizacional que envolve quem gosta de cosmético é a Natura. A Natura já começa a trabalhar com alguma coisa de loja física. Por quê? Porque ela está tentando acertar alguns clientes que ela não tinha acesso porque essas pessoas não têm o hábito da internet. E eles também perceberam que algumas pessoas não compravam, porque como é um produto caro, eles queriam primeiro sentir e experimentar. Então, depois que o cliente e a cliente se aproximam de uma loja física, presencialmente, ele experimenta e aí já pode passar a comprar na internet, que passa a desconfiança. As chamadas teorias ambientais trazem para os estudos das organizações uma visão que parte do ambiente para as organizações. Aquela teoria que foca os aspectos estruturais do ambiente, ou seja, está falando de ecologia, que afirma que seriam os fatores ambientais os determinantes da sobrevivência das organizações de certo tipo em um dado ambiente, e que a organização tem pouca influência na determinação do seu destino. Gente, isso é uma bobagem no tamanho de um bonde, tá? Na época que isso aqui foi bolado, tinha lógica, década de 50. Hoje a gente sabe que se a organização se mexer, ela muda a sua maneira de ser. Eu dei para vocês como exemplo a IBM, eu dei para vocês como exemplo a Xerox, que são empresas que mudaram a forma de trabalhar para conseguir ganhar dinheiro, tá? A resposta aí, então, é a letra A. Com relação... isso aqui é muito bom. Com relação a isomorfismo, estou fazendo um projeto de pesquisa com um aluno do ensino superior e mais outros 3 professores que trata justamente disso aqui, tá? Para vocês verem como isso aqui é atual. Ao isomorfismo, iso igual, tá? Forma igual. Isomorfismo que ocorre entre as instituições em função das pressões ambientais, analisa as afirmações a seguir. O isomorfismo normativo tem origem na profissionalização e disseminação do conhecimento. Lembram? Eu falei para vocês, as pessoas se formam nas mesmas faculdades e acabam empregando as mesmas soluções, porque eles entenderam que aquilo é o correto e vão empregando. O coercitivo resulta de pressões formais e informais exercidas sobre as organizações. Então, por exemplo, lá fora não estão querendo comprar coisa da agricultura, aqui da agropecuária, de empresas que poluem ou que desmatam. Isso é um isomorfismo coercitivo. Ou você se enquadra nessas regras, ou você não vende. E o isomorfismo mimético ocorre quando as tecnologias organizacionais são pobres ou quando o ambiente cria incertezas. O que a gente faz? Quando a gente não sabe como agir, a gente olha para quem está ganhando o jogo e começa a imitar. Tá? Por isso, mimético, de mimetismo, de imitação. Se deu para certo para ele, deve dar certo para mim. Qual é o problema disso aqui? Às vezes dá. Nem tudo que é feito, por exemplo, uma organização que está em São Paulo, necessariamente vai dar para uma organização do mesmo ramo lá em Caxias. Não é uma certeza, tá? Com relação à teoria contingencial, vamos direto para as que estão certas, para vocês não gravar as coisas erradas. As organizações possuem natureza sistêmica, ou seja, tudo afeta tudo, e as características ambientais condicionam o ambiente organizacional. Sim, o que acontece fora determina. Nós estamos agora em APNP, porque existe uma pandemia que graçou no mundo que determina com a forma como a gente convive. Né? E é o que está errado? Que existem princípios universais de administração. Não. A teoria contingencial diz que não existe one best way. Isso aqui são os princípios universais. Não existe uma única maneira de fazer certas coisas. Um importante conceito apresentado pela teoria institucional, tendo como autores de Maggio e Paul, é o isomorfismo. Um dos tipos de isomorfismo apresentado por esses autores é o isomorfismo mimético, que pode ser caracterizado como imitação. Se a gente lembra que mimético é imitação, a gente vai direto na letra D, que é a letra certa, porque eles, se foi bem sucedido em outro lugar, pode ser bem sucedido em mim. É o que eu sugeri para vocês em termos de vídeo. Se tem uma pessoa que vocês viram que fez uma carreira brilhante porque se dedicou muito a um determinado tipo de estudo e vocês viram que essa pessoa era feliz e tinha sucesso, vocês tendem, e eu também fiz isso na minha vida toda, tendem a imitar aquele profissional como um profissional que dá certo, certo? Porque a gente quer ter sucesso também,
né? Claro, tem que gostar daquela coisa, senão não vai rolar nada. A teoria institucional analisa os campos organizacionais e destaca a homogeneização das formas organizacionais dentro de cada campo, chamado de isomorfismo organizacional, ou seja, as empresas todas tendem a se parecer, né? As de chocolate, se vocês olharem, elas fazem tudo igual, né? Raro ter alguma coisa diferente. Aquelas fábricas de chocolate, de bombom, etc. E tal. A força que pressiona para o isomorfismo organizacional relacionado à regulamentação governamental é do tipo coercitiva. O que nós temos hoje em termos de vacina? Isomorfismo coercitivo. Ou você oferece uma taxa acima de 50% de eficiência, ou você está fora do mercado. Se você conseguir fazer uma vacina de 2 doses com um espaço maior entre elas, melhor ainda. Se você conseguir fazer uma única dose, melhor ainda. Gente, o que eu estou dizendo para vocês? Que daqui a uns dias vai ter a vacina da Johnson, que é uma dose só. As outras todas vão ter que tratar de reformular suas receitas de vacina para ser uma dose só, porque senão elas não vão vender. É muito mais barato eu vacinar as pessoas com uma dose só do que envolver todo o processo logístico 2 vezes. Né? Imagina tirar o velhinho de 95 anos de casa 2 vezes. Né? Imagina ir lá no meio da selva amazônica 2 vezes, andando 5 horas de barco para levar a vacina. Não é fácil. Um ponto importante na teoria institucional é o isomorfismo, que pode se apresentar de 3 formas. O isomorfismo normativo refere-se à expectativa de mudança das organizações para alcançarem padrões de profissionalismo. Isso é verdadeiro. O isomorfismo mimético é resultante de pressões políticas. Não, isso é coercitivo. O isomorfismo coercitivo nasce da incerteza que pressiona a organização a copiar. Não, isso é mimético. Tá? Então é verdadeiro, falso, falso. Letra D. Algumas abordagens contemporâneas buscam compreender a relação das organizações com o ambiente em que estão inseridas. E às vezes também são chamadas de teorias ambientais. E aí eu citei algumas delas, que são a sistêmica, a contingencial, o neoinstitucionalismo e a teoria da ecologia populacional, ou seja, todos que a gente estudou nesses dias. A história está muito rápido ou está tranquilo? Tranquilo? A história sobre literatura estratégica sugere que ela tem sido caracterizada por 10 principais escolas desde o seu início dos anos 60. Entre elas, destaca-se a escola, aí estou perguntando qual é e estou dizendo para vocês ali, a ambiental, que se refere à maneira como as organizações usam graus de liberdade para manobrar entre seus ambientes. Gente, eu não sei nada, eu nunca estudei isso, mas, cara, está falando ambientes ali, qual que vai ser? Só pode ser ambiental, entende? É assim que se faz uma questão que a gente não tem conhecimento nenhum. Neste contexto é incluída a chamada teoria da contingência, que considera as respostas esperadas das organizações para situações contingenciais. É ambiental, tá? Essas são teorias ambientais, está respondido inclusive na pergunta anterior. Indique qual abordagem da administração preconiza que situações diferentes exigem práticas diferentes. Porra, contingencial. Falou em prática diferente, contingencial. A abordagem da contingência diferencia-se das demais abordagens por preconizar os imperativos ambientais e tecnológicos. Sim, tudo que muda no meu externo vai afetar a minha maneira de agir. Com relação à teoria da contingência, é verdadeiro. Ocorre deslocamento da percepção administrativa com ênfase voltada para fora. A gente tem que começar a olhar para o que acontece no nosso entorno. Recomenda a elaboração de desenhos organizacionais apropriados para cada situação específica. Um exemplo, a minha matriz é na Alemanha e eu vou jogar a minha filial no Brasil, muda completamente a forma de agir, muda completamente o padrão cultural dos meus funcionários, muda minhas relações com o governo, e a mesma coisa se eu jogasse uma empresa lá na China, tá? A teoria das relações humanas contribuiu com o seu conceito de estrutura informal da organização. Sim, foi a primeira teoria a tratar do assunto. Uma das mais recentes teorias administrativas, que enfatiza o princípio que na administração nada é absoluto, tudo é relativo, é a teoria da contingência. Teoria da administração... Não, isso é o que está repetindo. Analise as informações, as afirmativas concernentes às teorias e a evolução do pensamento da administração com V e F. Vamos lá. 2 vezes um F. A teoria geral da administração surgiu com a ênfase nas tarefas. Isso é verdade, né? Dentro de uma abordagem de sistema fechado. Isso também é verdade. Preocupada exclusivamente com a racionalização. Pura verdade.
A teoria da burocracia, para Weber, enfatiza a formalização, obediência a normas, rotinas, regras e regulamentos. Eu botei essa questão aqui para ajudar vocês a lembrar das matérias anteriores, tá? A divisão de trabalho, a hierarquia, a impessoalidade e a profissionalização. Tudo isso é verdade. E a competência técnica como forma de promover as pessoas. A teoria comportamental é um método analítico e comparativo que estuda os elementos ou fenômenos com relação a uma totalidade. Nada. Teoria comportamental é o comportamento dos indivíduos dentro de um grupo, tá? E dos grupos dentro de outros grupos. Então, bota falso nisso. A para-teoria de sistemas, a organização é um sistema complexo, composto por diversos subsistemas. Por enquanto, tudo tranquilo, em contínua interação. Também é verdade. A visão da organização como sistema aberto refere-se à dependência que ela tem em relação aos demais insumos. Por quê? Porque eu dependo de ter recursos vindos de fora para poder produzir o meu bem. Por exemplo, hoje existe um problema sério para montar televisão, porque há tanta venda de videogame que o chip que é usado na televisão é o mesmo do videogame. O pessoal do videogame está pagando mais caro e está conseguindo gerar videogames e não estão conseguindo produzir televisão. Os recursos são os mesmos e estão escassos, né? Então, verdadeiro. A teoria da contingência concebe a organização como um sistema de decisões em que cada pessoa participa consciente e racionalmente. Cascata. Escolhendo e decidindo entre alternativas mais ou menos racionais. Não, eles têm que escolher a mais racional. Por quê? Porque senão eu vou quebrar, né? Eu vou quebrar. Eu tenho que escolher aquela que é mais lógica. Derivado da teoria dos sistemas, a teoria da contingência surgiu após a década de 70. Segundo tal teoria, as organizações bem-sucedidas são aquelas que se ajustam ao ambiente. A competitividade e a globalização do setor aéreo têm obrigado as empresas a gerenciarem sob uma perspectiva contingencial. Nada mais verdadeiro do que isso. A pandemia mudou completamente. Segundo tal perspectiva, diversas formas de administrar e organizar variam de acordo com as circunstâncias. Gente, companhia aérea, hoje, se você comprar uma passagem, dependendo do destino, você não tem certeza que você vai embarcar naquele dia. 2 dias antes é que você consegue ter certeza. Por quê? Porque como eu, às vezes, não consegui vender todos os lugares, eu cancelo aquele voo e te coloco num voo até de uma outra companhia, às vezes 2 dias depois. Puxa, tá assim? Tá. E então eu vou para o concorrente, eles estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque se eu decolar com um assento vazio, eu não recupero mais aquele assento. Imagina 50% de ocupação no avião. Eu não recupero. Aquele avião que decolou vazio, não vai ter 2 pessoas sentando na mesma poltrona na volta para poder recuperar aquela grana que eu perdi. São contingências. No campo da teoria das organizações, a teoria que trata de eventos dinâmicos com alguma probabilidade de ocorrência ou incerteza, de novo, teoria da contingência. Estou chato até com isso, né? Falo a mesma coisa 200 milhões de vezes. A teoria da contingência preconiza que o melhor estilo gerencial e as melhores decisões dependem, em cada caso, de muitos fatores, como ambiente, pessoa, situação específica. O diretor da escolar, ao planejar sua ação na escola onde atua, parte da premissa de que a escola é uma instituição aberta que passa por mudanças em tempos e níveis variados. Mais exemplo do que isso para hoje em dia é impossível, né? A premissa na qual esse diretor se baseia, esse diretor se baseia, não baseia-se, está errado isso aqui, tá? É fundamentada na teoria contingencial. Vocês estão estudando próclise, mesóclise e ênclise? Não? Vão estudar. Se não olhem isso na internet para estudar isso antecipadamente. Isso cai em Enem, vestibular, cai tudo, tá? É a posição que vai o pronome reflexivo. Essa aqui estaria como próclise, mas está errado. Como ênclise, mas está errado. Ela tem que ser uma próclise, ou seja, o C tem que passar para frente. Por quê? Porque isso aqui não é um verbo que está no infinitivo. Verbos no infinitivo atraem, né? Basear-se. Agora, o baseia-se faz com que eu jogue esse C para frente. Fica até ruim para ouvir falar a premissa na qual esse diretor baseia-se. Muito melhor, muito mais agradável ao ouvido, a premissa na qual esse diretor se baseia. Então, a minha sugestão para vocês numa prova, está em dúvida, vê se não dói o ouvido. Tá? Claro que existem aquelas que vocês não estão acostumados, porque são todos muito jovens, que são as mesóclises. Meso no meio. O Jânio Quadros, que é um presidente que nós tivemos que renunciou, ele era um alcoólatra. Ele ficou 8 ou 9 meses só no poder. Tá? Ele renunciou achando que o povo ia levá-lo de volta ao poder. E depois dele veio a revolução, a ditadura. Vocês vão estudar essa história. E ele tinha uma esposa que se chamava Eloá. E ele adorava falar em ênclises, mesóclises e próclises, principalmente mesóclises. Então ele dizia assim: se líquido for, bebê-lo-ei. Como sólido é,
como Eloá. Ele fez uma piada com o nome da esposa, Comelo-A, né? Como Eloá. Olha só que canalha, né? Pois, pasme, morreu milionário de tanto que roubou, desgraçado, dizia que não roubava. Apresenta características da teoria contingencial, organização que altera suas estratégias, mas é mais do mesmo, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que seja diferente. Esse aqui. Modelo de homem que se comporta em um dos papéis dentro das organizações, interrelacionando-se com os demais indivíduos como um sistema aberto. Em suas ações, em um conjunto de funções, mantém expectativas quanto ao papel dos demais participantes e procura enviar aos outros suas expectativas. Esse é o tal do homem funcional. Entender e lidar com a complexidade são as bases do pensamento sistêmico. Levando-se em consideração as premissas do pensamento sistêmico, é incorreto, está bem grande em negrito. As organizações são sistemas isolados? Não, sistêmica é exatamente o contrário, né? Visão sistêmica é a visão do todo, onde eu enxergo as partes, tá? Vocês, deixa eu só fechar esse trem aqui, vocês vão se deparar, se forem trabalhar no setor de serviços, com uma outra expressão chamada holística. Holística vem do holus, em latim, quer dizer o todo, tá? E aí, quando a gente fala visão holística, é a mesma coisa que falar visão sistêmica. A visão sistêmica, deixa eu errar aqui, a visão sistêmica é muito mais ligada ao meio industrial. Quando você fala em setor de serviços, a gente usa mais a expressão visão holística, que quer dizer a mesma coisa. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Bom, hoje nós vamos começar com as teorias mais contemporâneas, que são extremamente importantes para vocês que vão fazer lá o projeto 3 e 4. Então, sugiro que não joguem fora esse material, guardem numa pastinha onde vocês podem achá-lo no futuro, porque vão precisar fazer um remember disso lá no terceiro e quarto ano. Deixa eu ir para lá, para poder chegar lá onde é. Sônia, Sim. Uma coisinha é que os últimos exercícios ali que tu passou não tinha no arquivo, né? Porque para mim acaba no 25. Eu botei a mais, sim. Isso. Tá, obrigada. Vamos lá. Seu Henrique, boa tarde, seu Henrique. Seu Henrique está bem cabeludo. Eu bem careca, ele bem cabeludo. O mundo é muito injusto. Aí, Porter. Que droga, ele fica horrível. Não dá, tem que voltar lá. Vamos ver se eu consigo editar esse troço aqui. Ué, não me deixa? Deixa eu ver se eu vou indo lá. Nossa senhora, como é que pode se configurar dessa maneira? Não, vocês não vão enxergar nada. Que droga. Deixa eu ver que slide está isso aqui. 115. Ele não está deixando eu virar. Droga. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma breve explicação sobre isso, depois vocês dêem uma olhadinha lá, tá? O que diz esse quadro aqui? O Porter, que é um camarada que é um professor de Harvard, ele desenvolveu algumas ideias a partir de 75, tem outros trabalhos publicados, ele é um cara que ainda está vivo, ainda está produzindo, hoje ele trabalha muito com o setor hospitalar. O que ele dizia?
Ele dizia que as empresas têm que olhar para fora e ver que necessidades o mundo tem, o mercado de consumo tem, a sociedade tem, para que eu, empresa, faça as modificações e possa gerar produtos para esse mercado que está pedindo. Então, um exemplo, eu sou uma fábrica de sal, vendo sal, e aí veio a história que sal faz mal à saúde, muita campanha dos médicos, a Globo toda hora falando alguma coisa nesse sentido, e aí eu tenho que produzir um sal, então, que as pessoas gostam do gosto do sal, mas eu tenho que produzir algum sal que eu vou dizer que esse sal produz menos mal à saúde. Como é que eu faço? Eu retiro um pouco do iodo de forma industrial para que o meu sal seja mais saudável, porque o iodo é que acaba aumentando a minha pressão arterial. E aí, como eu vejo que as pessoas passaram a acreditar que isso é bom, eu começo a fabricar outras formas de sal. Sal do Himalaia. As pessoas compram sal do Himalaia, que é um sal rosinha, num potinho que custa uma fortuna, achando que aquilo é mais saudável. Lamento informar a vocês, se algum de vocês compra, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que fica bonito na cozinha, tem um sal cor-de-rosa. Mas ele tem tanto iodo quanto sal branquinho, aquele que ferra com a gente, tá? É uma fortuna e é só isso que ele é, uma fortuna. Então, não entre nisso. Tá, e o Barney? O Barney, com a teoria da RBV vem de uma sigla em inglês que é Research Based View, visão baseada em recursos. E em português virou VBR, tá? Mas ninguém fala assim no dia a dia. A gente fala RBV, a gente fala a sigla em inglês, só que sigla. A gente não acaba não falando Research Based View. Ele dizia o seguinte, ao contrário do Porter, eu não acredito que a gente tenha que olhar para fora e atender o que o mercado está pedindo. A gente tem que olhar para dentro e ver quais são as competências que a gente tem que a gente ainda não trabalha. E usar. De repente, eu tenho lá, como competência, um grupo de pessoas que é capaz de fazer um produto que as pessoas nem sabem que querem. Eu vou citar um exemplo, como isso é uma pura verdade. Vocês, obviamente, vão dar risada da minha cara pelo exemplo que eu vou dar, mas é perdoável. Na década de 70, uma empresa chamada Sony, através do seu presidente, percebeu que as pessoas corriam na rua, elas faziam jogging para ficar atléticas, né? E elas corriam na rua e era um trabalho meio solitário, é que nem nadar, né? É solitário, você não conversa com ninguém. E aí ele criou um negocinho chamado Walkman. Já ouviram falar em Walkman? Era uma caixinha retangular, que lá você botava uma fita cassete, fone no ouvido, e as pessoas podiam correr com aquilo amarrado ou no braço ou na cintura. Foi uma revolução. As pessoas compravam sem parar e ele criou um produto que as pessoas nem imaginavam que poderia existir. Ou seja, ele criou a necessidade nas pessoas. Como é que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha tecnologia dentro e ele resolveu vender isso. A grande revolução do Walkman, e aí eu sei que vocês vão ficar embasbacadas, é quando ele botou AM e FM no radinho também. Então, tinha AM, FM e fita cassete. Era uma coisa fantástica. Isso durou muitos anos, tá, pessoal? Isso valia uma fortuna. Década de 80 se vendia isso que nem água. Claro que hoje em dia vocês têm lá os smartphones que vocês botam lá numa capinha no braço, é muito mais leve, muito mais agradável, e vocês têm uma playlist que vocês determinam o que vocês querem ouvir, que cabe muito mais música que numa fita cassete. Para quem não sabe, fita cassete é uma coisinha desse tamaninho, com uma fita dentro e onde você gravava as músicas. A qualidade é infeliz e às vezes prendia aquela porcaria e você perdia todas as músicas. Era um horror. Mas, em suma, o que eu estou mostrando com isso? Que às vezes a gente tem talentos que as pessoas não sabem. E elas nem sabem que poderiam querer aquilo. Então, quantos de vocês não, todos vocês, porque vocês já nasceram no mundo do telefone celular, mas eu sou de um tempo em que para você falar no telefone, ou você tinha uma linha telefônica em casa, que era caríssimo, era tão caro ter um telefone em casa, que você declarava no imposto de renda como se fosse um carro, porque era muito caro adquirir um telefone. Poucas pessoas tinham grana e tinha muito pouco telefone para poder ser instalado mesmo que você tivesse grana. Em segundo lugar, eram os telefones públicos, os famosos orelhões, que vocês já devem ter batido a cabeça num deles aí na rua, se bem que a maioria já desapareceu, né? Hoje eles só servem para serem depredados ou para você escapar da chuva. Em geral, estão esperando a xixi, porque as pessoas usam aquilo lá como banheiro. Hoje em dia, na década de 90, os caras trouxeram para o Brasil o telefone celular. No começo era um tijolo.
Era um tijolo mesmo, esse tijolo quadradinho, era um tijolo, pesado pra caramba. Aí a Motorola criou um que era uma coisa do arco da velha, ele era mais fininho, ele abria o flip, era o StarTAC. Se você queria mostrar que era rico, você tinha que ter um StarTAC. Se não tinha StarTAC, pá, pobretão. Para vocês terem uma ideia de como isso impactou, e eu vou falar isso de coração aberto para vocês, eu comprei meu primeiro celular, botei no bolso e fui num caixa eletrônico tirar dinheiro. E aí botei o cartão e começa a tocar um barulho que eu achei que vinha da máquina. Meu Deus, vai comer meu cartão. E agora, o que eu faço? Tirei o cartão rápido, consegui recuperar meu cartão. Botei de novo o cartão, voltou a tocar aquela porcaria. Era o celular que estava tocando. Como eu não tinha hábito de atender celular, eu não consegui perceber que não era a máquina que estava querendo engolir meu cartão, mas o celular no bolso que estava tocando. Coisas daquela época. Hoje em dia, vocês se conversam, nós nos conversamos pelo celular, olhando uma pessoa que está lá no Japão, via vários mecanismos diferentes, né? Hangout, WhatsApp, Skype, Google Meet, o que mais vocês quiserem. Vários de vocês devem estar assistindo esse APNP de hoje através de um celular. Na minha época, nem pensar, né? Na minha época, ele só falava, que era a função básica do celular. Com o celular, vocês mataram um monte de outros serviços. Vocês mataram a necessidade de ter um GPS, vocês mataram a necessidade de ter um espelhinho, vocês mataram a necessidade de ter um relógio de pulso, vocês mataram a necessidade de ter um computador maior, e por aí vai. Tablet foi algo que morreu quando veio o celular, porque o celular faz muitas coisas. Isso sem falar na câmera fotográfica, que talvez tenha sido a parte mais dolorida aí, além dos relógios. E eu me dei conta do espelhinho quando eu vi um monte de alunas minhas olhando no celular. E eu achei isso, pô, tá fazendo selfie? Aí eu dei uma gozada antes. Era intervalo, eu geralmente não saio no intervalo. Disse, não, professor, eu tô vendo a maquiagem. Vendo a maquiagem, vocês fazem selfie de vocês mesmos para ver como é que tá o cabelo, a maquiagem e tal. Como eu não me olho, eu jamais saberia isso, né? Bom, então, são duas coisas muito diferentes. Pá, impressionante, configurou um bocado. O Porter dizia que eu tenho que olhar para fora e modificar minha estrutura interna para atender o que fora está pedindo, e o Barney, através da RBB, dizia que eu preciso olhar para dentro, ver quais são as competências que eu tenho aqui dentro e usá-las para vender mercadorias para fora. Né? Eu sou Barney, eu não gosto do Porter, tá? Isso é que nem Grêmio e Inter, ou você é Grêmio ou você é Inter, a mesma coisa que estuda administração, ou tu é Porter ou tu é Barney. Só que vocês vão usar outras coisas que o Porter fala, e a gente vai explicar isso nos próximos encontros, que são extremamente importantes para as aulas de Projeto 1 e Projeto 2, tá? Vamos só ver o que é o modelo VRIO, que é a base do modelo do Barney. Eu tenho vários artigos publicados usando e propondo modificações nesse uso desse modelo. Isso serve para vocês em termos de pensar como vocês querem ser vistas como profissionais do futuro, e serve para qualquer empresa que vocês forem trabalhar, serve para qualquer coisa. Esse modelo se encaixa para qualquer coisa. Para que algo possa vender, e aí eu me refiro a vocês também se vender no mercado, vocês têm que ser valiosos, ou seja, tem que ter algo que o mercado precisa. O R do raro, poucas pessoas podem ter o que você tem. O I de imitar, tem que ser difícil de imitar a competência que vocês têm. E especificamente o O é no caso das organizações tendo algo valioso, raro e difícil de imitar, eu tenho, enquanto organização, estar disposto a usar isto para ganhar. Então, uma empresa só vai ter brio se usar as 4 coisas. No caso de vocês, o O é atitude. Vocês podem até ter coisas que o mercado queira, valioso. Raro, poucas pessoas têm. Difícil de imitar. Mas se vocês não tiverem atitude para colocar isso em prática, vocês não têm nada. Tá? Isso traz uma outra expressão que vocês têm que aprender, que é vantagem competitiva sustentável, tanto para uma organização quanto para vocês. O que é uma vantagem competitiva sustentável? É algo que eu tenho e que eu consigo manter por algum tempo. Se fosse há 20 anos atrás, eu diria que 2, 3 anos. Nos dias de hoje, se eu conseguir manter aquilo por 6 ou 7 meses, eu já estou bem para burro. Por exemplo, nós estamos em 16 pessoas hoje aqui, comigo 17. Quantos de nós falam inglês fluente? Tá, vamos supor que 3 aqui falem inglês fluente. Consiga bater papo em inglês. Ok.
Nós temos um conhecimento que é valioso, o mercado precisa, é raro. No Brasil, muita gente diz que fala inglês, mas na hora de bater papo não sai nada. É difícil de imitar, porque precisa de 2 anos de estudo, e eu tenho a atitude de querer colocar isso em prática. Então, eu assisto muita televisão, eu leio muita coisa em inglês e vou educando o meu ouvido, então eu consigo bater papo. Ok. Mas isso dura para sempre? Não. Se 3 de nós 17 têm essa competência, nada impede que os demais se matem estudando nos próximos 2 anos e adquiram a mesma qualidade. E aí isso deixou de ser vantagem competitiva sustentável. Puxa, então me ferrei? Não. Enquanto eles estão estudando inglês, para eu continuar tendo vantagem competitiva sustentável, eu vou estudar mais um idioma que o mercado esteja querendo e também considere valioso, raro e difícil de imitar. Quem vai morar aqui no Rio Grande do Sul e pretende fincar as suas raízes aqui no Rio Grande do Sul, o idioma necessário é o espanhol. Espanhol por causa do Mercosul. O Rio Grande do Sul exporta muito e é extremamente importante que tenha uma pessoa do lado de cá que fale um espanhol fluente. Não é aquele portunhol sem vergonha que a gente ouve na televisão. Espanhol fluente. Tá, Sérgio, mas não, eu não quero ficar aqui. Meu sonho é ir para a Europa. Que idioma que você me sugere? Eu quero morar na Europa. Bom, se você vai para a Europa, um idioma extremamente importante é o alemão. Sérgio, eu não quero ir para a Europa, eu quero ficar em São Paulo. Que idioma você me sugere? Alemão de novo. E o espanhol? Em terceiro lugar. Então, enquanto os outros estão aprendendo inglês, tu está aprendendo alemão. Quando os outros começarem a aprender alemão, tu já está indo para o espanhol. A boa notícia que eu tenho que dar para vocês é que quem aprende bem o seu idioma, ou seja, sabe bem o seu idioma próprio, no caso nosso português, aprende mais fácil outros idiomas. Se a gente não sabe bem o nosso idioma, a gente tem dificuldade de aprender outro idioma. E depois que aprende o primeiro idioma estrangeiro, sabendo bem o nosso, os outros vêm com extrema facilidade. Acredite no que eu estou falando. Japonês, por exemplo, é um idioma ridículo de falar. Falar, escrever não. Falar, é ridículo. Todos nós aqui, em 6 meses, se nós nos propusermos a decorar umas 200 palavras, a estrutura a gente aprende em 1 mês e meio. Como é que se monta uma frase. Mas se a gente decorar umas 200 palavras, a gente vai bater papo em japonês. Vocês vão ficar espantados como é fácil. Não, professor. Eu li outro dia um artigo que dizia que a China vai dominar o mundo daqui a 20 anos. Show de bola, também acho. E daí? Então o idioma, o senhor está errado, o idioma que vai dar dinheiro é o mandarim. Esqueçam. Nem na China eles falam mandarim. Algumas províncias falam, a maioria não fala. Eles têm 70 dialetos diferentes lá dentro e um não entende o outro. Tá? Então, você quer falar um bom idioma para poder fazer negócio com a China, fala um puto inglês. Que aí não tem problema. Tá? Bom, vamos lá. Aqui eu estou dando um exemplo de valor. Por que as pessoas compram... Ele lá no original que eu mandei para vocês não está todo desconfigurado. Está aqui no Drive, eu não sei por que desconfigura isso todo. Por que as pessoas querem comprar uma Ferrari ou ter uma bolsa Louis Vuitton? Porque aquilo tem um valor percebido pelas pessoas como algo que poucas pessoas têm acesso. Raro. A Pfizer-BioNTech é uma das vacinas. Neste momento, é a única vacina que consegue matar as novas variantes de coronavírus, tanto da África do Sul quanto da de Manaus. E as demais? Ainda não. Mas isso daqui a 6 meses pode modificar? Pode. Eles só mexerem no RNA da vacina que eles vão conseguir. Mas neste momento, está comprovado que não. Difícil de imitar. Pessoal, a Harley Davidson é uma moto que vocês já devem ter visto na rua. Ela é caríssima. E não é que ela seja uma baita moto. Mas acontece que tem um apelo de aventura nela, em função de um filme de muitos anos atrás chamado Easy Rider, que o pessoal de 30 anos para cima sonha em ter uma... Ela é mais cara do que muita casa. E, especificamente, ela tem um barulhinho do cano de descarga dela que a caracteriza de longe. Todo mundo que está andando de Harley Davidson, as pessoas que gostam de moto, sabem que aquilo é uma Harley Davidson. Há uns 10 anos atrás, a Harley Davidson resolveu mudar esse barulho. E caiu a venda. E aí ela se deu conta que o barulho era algo que agregava valor, tá? Não tem como ter outro. Coca-Cola. Você pode ter Chuck Cola, Pepsi Cola.
Coca-Cola, Coca-Cola. Você bebe um copo de Coca-Cola e bebe um copo de Pepsi ou Chuque ou Fruc. Chuque é lá de Santa Cruz do Sul, tá? Vocês vão ter uma bebida que não é aquela que eu conheço, tá? Qual é o problema? A possibilidade de imitar é limitada até eu conseguir imitar. Uma das pouquíssimas coisas do mundo que ainda não foi imitado, e vocês aí, se forem trabalhar com calculadora financeira, é uma calculadora chamada HP12C. Até hoje, a HP12C não foi imitada na China, porque os camaradas da Hewlett Packard, que ganham rios de dinheiro com ela, eles conseguiram fazer uma calculadora tão barata que eu, para imitá-la, vou vender a um preço quase igual. E aí não compensa eu tentar vender porque eu não consigo competir com a marca HP. Então, é uma das poucas coisas no mundo que ainda não foi imitado. O resto tudo, pessoal, até avião já foi imitado pelos russos muitas vezes, tá? E existe uma coisa extremamente importante. Nem sempre vale a pena eu imitar, como foi o caso da HP. Por quê? Porque tem algumas coisas que estão ligadas à marca. Então, a Caterpillar é aquela fábrica que produz aqueles caminhões que a roda é maior do que um edifício. Vocês já devem ter visto na televisão, andando em Minas, fazendo escavações. Lá em Brumadinho, quando aquele monte de lama desceu, até aqueles caminhões da Caterpillar desceram juntos. Teve gente que morreu dentro da cabine daquele caminhão, tá? Existe uma outra coisa extremamente importante, que é um negócio chamado dependência de trajetória. Para quem gosta do termo em inglês, é path, P-A-A-T-H, dependence. Dependence é dependência, só que sem o IA no final, E no final. Path dependence. A gente fala dependência de trajetória. O que é isso? Quanto mais eu dirigir numa pista, mais eu vou saber dirigir naquela pista. Eu tenho um conhecimento que eu não consigo te passar, porque isso está em mim. Então, se eu sou um cara que treinou muito num campo de futebol e estou acostumado com aquele gramado, é difícil de um outro que chegue agora conseguir fazer a mesma coisa que eu já faço há tempos. Se eu sou um cirurgião e só opero apêndice, quanto mais apêndice eu operar, mais eu vou ser mais rápido em operar. É por isso que vocês têm médicos especialistas em joelho, outros especialistas em quadril, outros especialistas em mão. É porque quanto mais eu opero aquilo, menos erro eu cometo, mais rápido sai essa cirurgia. Então, a dependência de trajetória é algo que me torna difícil de imitar as coisas dos outros. Existem escolas boas e escolas ruins. Existem algumas escolas boas que são boas porque vêm fazendo coisas certas ao longo do tempo, remuneram de forma adequada os seus professores e eles conseguem manter um nível de conhecimento diferenciado em relação às demais. Eu posso montar um prédio na esquina igualzinho, que ele, com os mesmos equipamentos, tecnologia, que eu não vou conseguir ter a mesma qualidade que aquele outro, porque aquele outro tem um processo que depende das pessoas ao longo de um tempo. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos e pergunto qual é o maior patrimônio de uma escola. O maior patrimônio de uma escola não são os seus alunos, são os seus professores. Porque são eles que constroem o escopo, a qualidade da escola. Os alunos estão sempre de passagem. Ambiguidade é um outro termo importante de vocês entenderem. Quando eu tenho alguma coisa boa, ela pode não ter só uma causa para ser boa, pode ser um conjunto de causas. E esse conjunto de causas me joga a ambiguidade. Então vamos lá. Eu dou como exemplo aqui a Southwest Airlines, que é uma empresa que eu já apresentei a vocês há umas 2 aulas atrás, que ela, não, a aula passada, inclusive, que ela foi a primeira empresa do mundo a trabalhar com low cost, low fare, baixo custo, baixa tarifa. Ela fez uma série de modificações na maneira como foi fundada em relação a outras empresas aéreas. Os seus funcionários são todos donos da empresa, ou seja, tudo que eles fizerem vai afetar diretamente o salário deles e o fundo de aposentadoria deles. Lembre-se que os americanos não têm um fundo de aposentadoria, como nós temos o INSS, eles lá têm que pagar durante uma vida para poder se aposentar depois. Então eles investem em ações e pequenas, médias pessoas, que nem nós, pessoas físicas, investem. Por isso que vocês veem às vezes filmes, o cara roubou o nosso fundo de pensão. Era um dinheiro que as pessoas foram aplicando ao longo da vida e alguém aplicou errado e as pessoas perderam toda a grana.
A Southwest não só fez isso, como uma série de outras modificações. Resultado, essa é uma empresa que se mantém bem, apesar da pandemia, continua vendendo bem, e as outras, inclusive Gol, Azul, já tentaram imitar, EasyJet, várias quebraram. Porque por mais que tenham tentado imitar, não é só o modelo de baixa tarifa, baixo custo. Como é que eu faço para manter baixa tarifa? Eu tenho que envolver as pessoas. As pessoas têm que entender que quanto menos tempo esse meu avião ficar no chão, mais dinheiro eu ganho. Porque a gente sentando nele e indo embora. E eu deixo de pagar custo de aeroporto enquanto ele está voando. Se eu estou parado, eu estou pagando taxa de aluguel no aeroporto. E quanto mais o meu avião voar, menos avião eu preciso. E quanto menos avião eu preciso, menos aluguel eu tenho que pagar. É um conjunto de fatores. Então, a ambiguidade causal mostra que as pessoas não são boas só por causa de uma coisa. Tenho certeza que vários de vocês aqui têm apoio familiar para estudar. Tem condições tecnológicas para estudar. Tem um espaço físico para estudar. Então, se vocês são bons estudantes, não são só porque vocês têm a atitude de ser bom estudante. Vocês têm as outras condições todas que propiciam que vocês sejam bons estudantes. Tá? Eu já tive o oposto. Eu tive um colega que a família era muito pobre, não tinha luz em casa e ele precisava estudar. Ele ia para o lampião da rua, a luz da rua. Estudava lá, até as 10 horas da noite. Era a luz que ele tinha. Então, ele tinha um monte de atitude, uma motivação impressionante, e isso que fez ele um cara diferenciado, porque essa motivação ele carregou para o resto da vida. É fácil de imitar? Não é fácil de imitar. Muita gente tem tentado imitar, e alguns até com um relativo sucesso, o WhatsApp. Tem outras formas de conversar hoje em dia que não seja o WhatsApp. Tá, mas e o fato de ser pioneiro? O fato de ser pioneiro é mais difícil, porque aquela é uma coisa que você já sei que funciona, a maioria das pessoas tem, os outros aplicativos não têm. Por que eu estou falando dele? Porque uma série de redes sociais estão cancelando pessoas que jogam informações falsas na rede e cancelam simplesmente a conta da pessoa. E aí eles vão para outros aplicativos e vai esse grupo de pessoas junto para esses aplicativos. Mas vamos lá, Uber. Vocês concordam que tem um monte de outras empresas que fazem a mesma coisa que o Uber? Entrou o Uber, né? O Uber entrou com aquele modelo que você não precisa mais ter carro. Você baixa o aplicativo e para onde você quiser ir, dali a 2 ou 3 minutos aparece alguém e eu já sei previamente que eu vou pagar para me levar àquele outro lugar, eu não preciso me preocupar com o estacionamento, eu chego no horário e por aí vai. Legal. Aí veio a 99, veio o Cabify, mais uma penca de outros. Só que o Uber tem uma qualidade que os outros não conseguem. Como ele foi o primeiro, já existe até verbo, que é uberização. Não existe cabifyzação, 99zação. Existe uberização, que é um termo que a gente usa em relação à gestão de pessoas. Eu não vou tocar nisso agora. E como eles sabem que o negócio deles era fácil de imitar, o que eles trataram de fazer? Trataram de começar a investir em carro autônomo. Então, a ideia deles, inicial, é que em 2025 vai ter carro sem motorista. Isso já foi para o buraco, tá? A ideia agora é em 2027, porque a tecnologia que estavam testando não deu certo. Ela se associou a algumas empresas e a montadoras, estão criando carro autônomo porque o custo deles é alto demais em função da grana que eles têm que dar para o Uber. Outro exemplo, Netflix. Netflix nada mais era que alguém que alugava vídeo para levar para casa. Com o tempo, você não precisava mais ir, você pegava em máquinas. Então você não tinha mais uma loja, mas tinha uma máquina cheia de filmes em que você tirava e depois devolvia e tudo certo. Se tivesse multa, ele já te cobrava e te impedia de alugar novas coisas. E ela sacou que esse modelo de negócio dela não ia durar muito tempo. O que ela fez? Tratou de criar associações com vários canais para levar filmes direto para o cliente. Então não preciso mais alugar, eu pago uma taxa mensal. Só que eles foram mais inteligentes ainda. Eles se mancaram que era possível fazer esse mesmo negócio que eles, um concorrente entrar rapidamente. Então eles começaram a produzir os próprios filmes. Então tem os originais Netflix, que só passa ali. Mas isso é difícil de imitar? Não.
Tanto não é que a Amazon já tem a dela, a Disney já tem a dela, tá junto com a Globo aqui no Brasil e aí por diante. Mas levaram anos, durante anos a Netflix ganhou um caminhão de dinheiro. Agora na pandemia ganhou mais ainda. Tá, e aí qual é o jogo? O nome Netflix está marcado na cabeça das pessoas. E isso é uma coisa difícil de imitar. Assim como não adianta ter o Fruc-Cola, que eu até acho mais saboroso. Toda vez que a gente pensa em Fruc-Cola, a gente está pensando que a gente não tem grana para tomar Coca-Cola. É isso que passa na cabeça das pessoas. Patente. As patentes são algo que eu criei, que eu inventei e que eu registro lá como meu. Por exemplo, vocês resolveram fazer um brigadeiro diferente. E esse brigadeiro fez tanto sucesso que você resolveu patentear a receita. Qualquer um que queira produzir aquele brigadeiro, durante 20 anos vai ter que me pagar os direitos de produzir um brigadeiro igual aquele. E se eu produzir sem pagar? Eu vou te processar. E vou ganhar. O nome Xuxa, que é a gauchinha aquela, né? Que fazia programa infantil que vocês não chegaram a pegar. A Xuxa patenteou o nome dela. E aí, qualquer um que quisesse usar o nome dela para qualquer coisa tinha que pagar direito para ela. Então, fazer um brinquedo, fazer um filme, fazer um desenho, pagar o nome para ela. Por que eu botei ali que é uma faca de 2 legumes? Porque dependendo do que eu estou produzindo, não vale a pena patentear. Porque é só o camarada fazer um negócio chamado logística reversa, ou seja, ele pega um aparelho, desmonta ele todinho, vê como é que eu fiz e cria um aparelho meio similar àquilo. Então eu gastei dinheiro fazendo a patente, que é caro, e alguém rapidamente imitou e começou a ganhar dinheiro. Então o que eu não posso é parar de inovar, nunca. Tá? Bom, a organização é aquilo. Eu tenho que ter uma estrutura, no caso das empresas, que eu me permita usar os melhores talentos que eu tenho lá dentro para poder ganhar dinheiro. No caso de vocês, vocês têm que criar dentro de vocês energias para poder usar as oportunidades que estão pintando. Eu trouxe um exemplo aqui da 3M, talvez vocês não saibam. 3M, 3M todo mundo já ouviu falar, né? Fita Durex, fita adesiva, um monte de produtos da 3M. A 3M, na verdade, esse M significa Minnesota Mining and Manufacturing, fabricação e mineração de Minnesota. Então, por isso 3Ms. Ela existe desde o final dos anos 1800. E o que ela fazia? Mineração em Minnesota. À medida que ela foi fazendo mineração em Minnesota, eles se deram conta, nós estamos falando de 1900, tá? 1901, 1902. Eles se deram conta de que outras empresas também iam rapidamente entrar dentro do processo de mineração, eles iam ter muitos concorrentes, que eles tinham que começar a produzir, pensar em produtos novos. Para a sorte deles, havia pessoas pensantes e a empresa estava sempre buscando novas ideias dos seus funcionários. E um problema que atormentava um desses funcionários era o pó que sobrava do minério. Eles tinham que gastar dinheiro para jogar aquele pó fora. Tá? Bom, aí a indústria automobilística, as montadoras estavam começando com muita força nos Estados Unidos. Em 1900 tinha 100 montadoras. E eles sabiam que uma das coisas que atrapalhava a produção de carros era polir o metal para deixar ele com um aspecto bom para poder pintar. O que eles bolaram? Pegaram um papelão grosso, uma cartolina mais grossa, botaram cola e aquele pó do minério que ia ser jogado fora, eles jogaram no papel. E descobriram que, dependendo da quantidade de pozinhos que eles jogavam, eles faziam uma lixa mais fina até uma mais grossa. E com a lixa, eles mostraram para as montadoras que era possível lixar o carro mais rapidamente, e aí eu conseguia pintar mais rapidamente e vender o carro mais rapidamente. Então, durante 2 anos, eles entravam dentro das empresas automobilísticas e ensinavam a usar lixa, e aí aquele pó que era um problema passou a ser uma fonte de lucro. Então, lançaram um segundo produto, lixa. Só que enquanto eles estavam lá olhando os carros sendo lixados, eles se mancavam de um outro problema que tinha no processo produtivo. As montadoras tinham que botar pedaços de jornal onde vai o vidro, onde vão os espelhos, onde tem os buraquinhos, para a tinta não ir além do que deveria. Isso tomava muito tempo. Alguém sabe o que eles criaram? A fita crepe. Essa fita crepe que a gente tem em casa hoje foi criada em 1904. Por que ela adesiva pouco? Por que ela tem pouco grude?
justamente porque o objetivo é colocar lá na borda, poder pintar e depois tirar e ficar retinho. E quando pinta, pinta fita, ela não tem que ficar sujando nada. É custo baixo, pouca cola, e é por isso que ela não cola a caixa de papelão. Por isso que ela é ótima para pintor, mas não é bom para... até para pintor de parede, mas não é bom para colar nada, certo? Então, tendo esta visão de que se eu aproveitar os meus talentos internos, eu consigo aproveitar e criar possibilidades de venda. Vou dar um exemplo mais brasileiro. Não sei se algum de vocês já fez obra de esgoto em casa, mas basicamente os canos de esgoto são largos assim, e tem uma curva larga assim, que dependendo de como é a minha construção, eu tenho que botar várias curvas para poder botar os canos lá na minha casa. Num dia, na Tigre, que fica em Santa Catarina, um sujeito estava fundindo uma peça no torno e a peça saiu com defeito. Ele, em vez de jogar fora, ele percebeu que essa peça se mexia. Achou que era interessante, em vez de jogar fora, foi falar com o supervisor dele. Olha, acho que isso aqui geraria um bom produto. O supervisor, que foi ensinado a dar valor ao que as pessoas falam, mandou esse camarada falar direto com o pessoal do design, do projeto. E ele foi. Essa história é verídica, tá? Aconteceu 15 anos atrás em Santa Catarina. E aí ele mostrou para o pessoal do design, mostrou que aquela peça, que era uma curva, que eu tinha que encaixar várias outras, podia ser substituída várias por uma única, que eles chamam de telescópio, porque ela tem um eixo central e as duas partes se movem. Então eu consigo botar ela em qualquer posição. Se o cano vem daqui, eu consigo botar. Se o cano vai para lá, eu consigo botar. E vice-versa. Ela é um pouco mais cara do que as outras? É, mas me evita um monte de emendas. E quanto menos emenda tiver numa construção, menos chance eu vou ter de quebra. Certo? O que a Tigre fez com esse cara? Botou ele de novo na linha de produção? Não, foram lá e pagaram a faculdade para ele de design industrial. Ele hoje trabalha no design da Tigre. Temos vários outros casos. Nós temos a Randon, casos assim. Nós temos na Marco Polo, casos assim. O ônibus novo que a Marco Polo lançou é inventividade de engenheiro brasileiro, pessoal. A gente tem que ter orgulho dos nossos. A gente não tem. A WEG Motores, hoje ela está produzindo motores elétricos que vão resolver o problema do carro elétrico no Brasil e no mundo, graças às soluções de bateria que eles estão criando. Então, caras, a gente tem que ouvir e é para isso a organização tem que estar predisposta. Vocês não ouviram falar que a Marco Polo mandou embora, vocês não ouviram falar que a WEG mandou embora agora pela pandemia, vocês não ouviram falar que a Tigre mandou embora, porque não mandaram. Eles ganham dinheiro de várias outras formas. Aí está o nosso Porter, tá? Ele então dizia que era preciso fazer uma análise industrial, porque eu fazendo uma análise de como é que estava o mercado, como é que estavam os meus vários concorrentes e como é que estava o meu mercado, eu iria poder produzir algo que substituísse o que o outro já estava produzindo, talvez com custo menor. Ele dizia o seguinte: se eu não tenho uma estratégia, e é extremamente importante entender o que é estratégia, já vou explicar isso para vocês, eu muito provavelmente vou cometer erros que vão me levar à falência. Bom, o que é tal de estratégia? As pessoas usam estratégia como se fosse um termo qualquer. Estratégia é quando eu faço alguma coisa que vai me diferenciar ou vai me criar um valor que os outros não têm, ou que eu estou segmentando o meu produto para um determinado perfil de mercado. Então, vocês já devem ter ouvido falar de um calçado de mulher, que o solado é vermelho, vende na Itália e custa uma bagatela de 10 ou 15 mil reais. Ninguém pode imitar aquele salto vermelho. É marca registrada dele, ele patenteou. Tá? Então ele tem um nicho de mercado. Ferrari é um nicho de mercado, diferenciado. A Netflix te dá a comodidade de você poder ver qualquer filme sem precisar sair de casa. E agora, em tempos de pandemia, mais ainda. Tá. Então, isso é estratégia? É, quando eu faço algo a mais. O que não é estratégia? Eu tô vendo que a minha vizinha ganha dinheiro vendendo torta. E as tortas dela de chocolate são fáceis de imitar, até já vi ela fazendo. Então eu vou fazer uma igual, só que eu vou fazer uma igual mais barata do que ela. Eu acho que ela exagera muito na qualidade do chocolate que ela manda e muito na qualidade do leite condensado. Eu vou pegar um leite condensado mais barato. E aí eu vou fazer uma torta de chocolate, igualzinha dela, em termos de aparência. E uma pequena diferençazinha no gosto que o cliente nem vai sentir. Bobagem, o cliente sente.
Isso não é estratégia. Reduzir qualidade das coisas não é estratégia. Estratégia é quando eu consigo reduzir o custo de alguma coisa, é uma estratégia. Vamos lá. Não sei se alguém aqui tem parente agricultor, principalmente que trabalha com leite, mas os pequenos agricultores, eles não conseguem produzir mais do que 200 litros de leite por dia de jeito nenhum. 80, 90 litros de leite por dia é o normal, tá? Só que a lei exige que eles tenham um tanque de resfriamento. Então, o leite por 2 dias fica guardado naquele tanque de resfriamento, e aí passa o caminhão a cada 2 dias e leva aquele leite embora para as cooperativas para venderem para a gente. Não existe tanque de resfriamento menor que 200 litros, só que eu não consigo produzir o suficiente, só que eu estou gastando energia elétrica ali, não estou? Estou colocando menos leite do que caberia ali, e não existe menor do que isso. Tá, e se eu pegar e conversar com o meu vizinho que também produz leite? Tem uma régua dentro daquele tanque. Se eu colocar lá 20 litros de leite, vai parecer que eu botei 20 litros de leite. Se o meu vizinho colocou mais 40, vai parecer que ele tem 40. Então eu sei exatamente quanto tem de leite de cada um, e na hora de entregar para a cooperativa, eu vou dizer, olha, 20 são meu, 40 do meu vizinho. E aquele tanque nós vamos comprar em conjunto e vamos rachar ainda por cima o custo da energia elétrica. O que vocês acham? Isso é estratégia. Eu estou reduzindo o meu custo porque eu estou conseguindo entregar mais. Outra estratégia, essa do Uber. O Uber, uma das modalidades de venda dele é a venda compartilhada. Você anda com estranhos. Você bota lá que você vai para tal destino, outras pessoas que vão para o mesmo destino na mesma hora, aquele táxi Uber pega 2 ou 3 ao mesmo tempo e vocês racham a corrida. O que ia dar R$10 só para mim vai passar a dar 5 se nós formos em 2. Certo? Isso é uma estratégia. Eu estou agregando valor. Eu não estou tirando nada de ninguém, eu não estou reduzindo qualidade. Eu estou reduzindo valor. Os carros. Os carros são extremamente importantes que eles sejam seguros, porque se acontecer uma batida, o ideal é que eu proteja as pessoas internamente de possíveis machucados, certo? Então, se eu resolver baixar o custo daquele carro, tirando algumas barras laterais de segurança, eu não estou usando estratégia. Eu estou reduzindo o custo do carro, mas eu estou gerando mais insegurança. Um exemplo que aconteceu isso, talvez vocês não saibam, é o tal do Kwid, aquele carro novo da Renault, que eles fingem que é um carro mais alto, e tal, mas aquilo lá, na verdade, é um Celtinha com um pneu um pouquinho mais alto, as molas são um pouquinho mais altas. Para poder economizar e tornar o carro mais barato, em vez de 4 ou 5 porcas no carro, eles têm 3. Mas por que isso é grave, Sérgio? Ora, bota na cabeça de vocês. Se a vida inteira só produziram carros com 5 porcas, é porque muito provavelmente já fizeram estudos mostrando que 5 porcas tendem a segurar mais a roda do que 3. Certo? Então, no caso, a maioria são 4, né? Então, pessoal, isso não é estratégia, isso é uma economia sacana, tá? Estratégia é quando a gente consegue ou diferenciar, fazer alguma coisa que ninguém faz, ou aumentar a qualidade percebida pelo cliente, agregando valor, ou entregar uma determinada mercadoria, ou produto ou serviço para um tipo específico de cliente. Vamos ver o que tem aqui. Análise ambiental. Daqui para frente, pessoal, é puro projeto 3 e 4, tá? E vai ajudar vocês na atividade final lá também. Eu não sei nem se vai dar tempo, deixa eu ver se vai dar tempo. Isso aqui é uma das poucas coisas do Porter que eu gosto, tá? A ideia dele de que eu tenho que olhar para fora para fazer dentro, eu não gosto. Mas esse aqui é um modelo interessante. Bom, ele fala o seguinte, existem as barreiras de entrada, são 5 forças, tá? Existe a rivalidade entre as pessoas que estão disputando o mesmo mercado, existe o poder de barganha dos compradores. Eu vou falar sobre cada uma delas a partir da próxima aula, porque se eu falar isso tudo hoje, vocês vão ficar mortos. Existe o poder de barganha dos fornecedores, existe a ameaça dos produtos substitutos. Cada uma dessas 5, ou as 5 em conjunto, podem me fazer ganhar dinheiro ou quebrar. No caso da vida pessoal de vocês, das profissões que vocês vierem escolher, se vocês estão indo para um mercado que tem muita gente fazendo a mesma coisa, a tendência é que vocês não se deem bem. Não é porque vocês não são bons, mas é porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Um exemplo, assistente social. Outro exemplo, dentista.
Quando é que eu cheguei à conclusão de que dentista entrava nessa? Quando eu passei na Voluntários da Pátria em Porto Alegre, tinha um monte de gente me entregando panfleto de clínica dental. E tinha um monte. São nichozinhos que as pessoas têm, dentistas lá recém-formados, que trabalham para ganhar um X por hora lá que eles fazem, né? O grosso vai para a empresa paga por hora. E aí, cada nichozinho, meu pai é dentista. Já faleceu. Na época dele, nem pensava uma coisa dessa. Né? Sinal que tem dentista demais. Se todos vocês... Não, todos vocês não seriam o adequado. Vamos lá, que eu vou fazer engenharia. Para alguma engenharia eu vou. O que eu preciso fazer para me dar bem como engenheiro? Qual é uma coisa extremamente importante? Eu tenho que gostar de matemática. Puxa, se não gostar de matemática, estou roubado. Tá, Sérgio, então tu tem que fazer algo a mais na matemática para se diferenciar dos teus concorrentes que vão disputar a mesma faculdade. Ah, eu quero ser médico. Tá, eu passei no vestibular, eu fui legal. Então, como é que eu sou um bom médico? Toda semana eu tenho que estudar. O resto da vida. O médico que para de estudar está matando seus pacientes, porque as novidades são constantes. Puxa, o que você quer dizer com isso? Desconfie de médicos que têm consulta fácil. Quando vocês ligam, marca logo. São pessoas que estudam pouco e são pouco procuradas. Logo, é fácil de marcar consulta, logo fuja dele. Ou dela. Ah, mas eu vou ser um cara... Então, estuda muito. Você pode cobrar o preço que você quiser, porque as pessoas vão querer pagar, porque você tem um conhecimento diferenciado. E é isso extremamente importante. O que o médico vende? O médico vende o seu conhecimento. E isso é caro, porque é raro, é difícil de imitar. Entendem? Então, como é que eu me torno um profissional diferenciado no mercado? Sendo melhor do que os outros. Pessoal, alguma dúvida até aí? Tranquilos? Tá. Então, eu paro nesta aí, porque a gente vai em cada uma delas bem devagarzinho, para vocês entenderem direitinho isso aqui, porque não adianta correr com isso, tá? Entendendo esses conceitos aqui, vocês vão se dar muito bem no projeto 1 e 2. Mais uma vez, é uma pena que poucos tenham vindo na aula. Agora já estamos com 14 já, outros já se foram. Tá? E qualquer coisa, vamos pregando o grito, tá? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, Sor. Tchau, queridos. Tchau, Até mais. obrigada. Tchau, Obrigado a Sor. vocês. Até mais. Tchau, Tchau.